No vídeo de hoje o tema até seria outro, mas como o preço do Bitcoin caiu mais de 3%, aqui eu resolvi fazer uma atualização rápida sobre o preço do Bitcoin, que está abaixo dos 110 mil dólares, então interessante aí para quem está torcendo para o Bitcoin ficar mais barato, para poder acumular alguns sets em promoção. Então vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin, eles têm cartão cashback em Bitcoin, eles têm também soluções na Lightning Network e várias soluções bitcoinheiras, então se você tem interesse, dê uma olhada na descrição desse vídeo com o link e todas as informações. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no preço do Bitcoin, olha só que coisa, caiu para baixo dos 110 mil dólares e aqui para baixo dos 600 mil reais, então é muito interessante, principalmente se a gente analisar o fato de que o cenário macro aqui para o preço do Bitcoin e outros ativos parece bastante interessante no sentido de que grandes players estão entrando e basicamente o cenário está aparentemente positivo, né, para o Bitcoin. Então, por exemplo, antes de falar sobre as principais notícias aqui, o disclaimer clássico do canal, vocês já sabem, é que a gente não faz dica de investimentos. Então, a gente está analisando aqui os principais pontos do cenário global, econômico, alguns gráficos, alguns dados aqui, para que vocês possam entender um pouco melhor o que está acontecendo e acompanhar esse momento tão único na história, que é a questão do Bitcoin e toda a questão da economia global, que está em um momento bastante interessante aí, com a maior dívida da história em praticamente todos os países, né? Várias moedas fiduciárias colapsando e uma mudança aí no sistema financeiro global com vários ativos como prata e ouro, aí o ouro na máxima histórica, muito próximo disso, e a prata também se valorizando bastante. Questão de manipulação da taxa de juros, então é um momento bastante interessante para analisar a economia. E os economistas, entre aspas, mainstream, não falam muito sobre isso, certo? E cabe a nós aqui abordar esses temas que são tão relevantes, certo? Então vamos falar sobre isso. Bom, sobre as principais notícias, né, sobre o sentimento aí do mercado, do varejo, sobre o ecossistema econômico, o que está acontecendo? Basicamente, a gente tem queda na taxa de juros nos Estados Unidos, então a gente já falou sobre isso em outro vídeo aqui no canal. Cadê a taxa de juros? Está aqui. A gente vem vendo o Fed baixando, aí aos poucos, começou há pouco tempo a baixar a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso pode gerar mais liquidez no mercado. Com mais liquidez, a tendência conforme já mencionei aqui nesse artigo da Lynn Alden, existe essa certa relação entre liquidez global e preço de vários ativos como Bitcoin, SP500, ouro e por aí vai. Então existe essa relação, principalmente com Bitcoin, quando tem mais liquidez, o preço desses ativos costuma subir. Certo? E o fato é que com uma taxa de juros mais baixa, a gente tende a ter mais liquidez, mais dinheiro barato, digamos assim, na praça. E isso acaba sendo bom para o preço de vários ativos. Bom no sentido de fazer com que o preço desses vários ativos acabem subindo. Bom, o fato é que a gente está, na verdade, muito próximo da máxima histórica do Bitcoin, se a gente analisar aqui numa perspectiva de mais longo prazo, né? Mas então o preço está caindo agora. E além disso, a gente tem o preço de vários ativos próximos da máxima histórica, como eu já mostrei aqui, a SP500, que é a Bolsa dos Estados Unidos, um dos principais índices do mundo, o contrato de ouro, até a prata está se valorizando. Não é tudo que é escasso acaba se valorizando quando o dinheiro fica mais barato e mais abundante. Até porque as moedas fiduciárias tendem a perder poder de compra ao longo do tempo, como aconteceu com o dólar, que já perdeu mais de 97% do seu poder de compra, e com o real, que já perdeu mais de 85% do seu poder de compra aí desde 1994. Então, menos tempo que o dólar. O dólar é uma moeda mais forte do que o real e tende a manter o seu poder de compra por mais tempo. Bom, mas dito isso, o Bitcoin está caindo bastante hoje, né? E aqui vamos dar uma olhada também nas notícias. Olha só, notícia de 2 dias atrás, né? 3 razões para o Bitcoin valer 1 milhão até 2030, 1 milhão de dólares, segundo a Coinbase. Eu já falei sobre isso, vários analistas aqui colocam como significativa a possibilidade do Bitcoin valer 1 milhão de dólares até 2030. Aqui a Orange BTC também, que chega à bolsa com 3.650 Bitcoins, é uma empresa que, se não me engano, em outubro será lançada aí na bolsa brasileira, que pretende ser a maior Bitcoin Treasury Company aí do Brasil. Já temos a Melius, enfim, Bitcoin Treasury Companies estão crescendo hoje em dia. Dentre os detentores de Bitcoin, a gente tem ETFs à vista, como é o caso do ETF da BlackRock, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies e governos, como o governo dos Estados Unidos e da China, talvez duas das principais potências globais. Então, basicamente, a adoção institucional está crescendo bastante.
E a gente vê, inclusive, uma valorização do Bitcoin menos volátil e mais lenta, né? Isso pode dizer muito sobre essa correção. Então, se a gente analisar o preço do Bitcoin, ao que tudo indica, lembrando, a gente não tem bola de cristal, não estamos fazendo dicas de investimento nem nada do tipo, mas se eu tivesse que chutar aqui e ler o que está acontecendo, é justamente isso. Observem como o preço acaba subindo aqui, né, nesse período de alta, nesse ciclo de alta que aparentemente ainda estamos, e ele fica um bom tempo aí lateralizado, corrige, lateralizado e cai um pouco, e eventualmente ele sobe de novo e corrige de novo. Então, diferente aí dos outros períodos de alta, que por exemplo, se a gente pegar de 2018 até 2021, mais de 1000% de valorização em dólar, né? Se a gente pegar aqui, sei lá, de novembro de 2016 a novembro de 2017, mais de 2.000% de valorização em dólar. Então aqui a gente tem uma valorização aqui do fundo, dezembro de 2022 até agora, uma valorização menos expressiva aí de 552% em dólar. Então isso mostra a adoção institucional com investidores talvez pensando um pouco mais no longo prazo, e é natural aqui quando o preço do Bitcoin ele sobe para a máxima aqui, histórica que foi de 124 mil dólares, um pouquinho mais que isso, observar uma correção natural. Então isso acaba, pro holder mais antigo, acaba até sendo um pouco mais pacato, né? O preço ele sobe e ele lateraliza por um tempo, eventualmente corrige e depois ele costuma subir de novo, né? Então isso é relativamente natural, esses ciclos aí de lateralização. Bom, aqui uma notícia de uma hora atrás, recordes do Bitcoin impulsionam o crescimento de bilionários e milionários, então muitas pessoas aí, empresas que estão aderindo ao Bitcoin, vêm ganhando muito dinheiro com isso, é uma questão de teoria dos jogos, né? A gente está falando de uma queda no dia, mas aí desde 2016 foi mais de 24.000% de valorização em dólar, né? Vamos ver se tem mais alguma notícia aqui. A questão da queda do preço do Bitcoin. Se Bitcoin vai cair ainda mais, né? Bitcoin despenca junto com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, né? Essas aqui são as notícias mais recentes de hoje, com essa queda aí que foi uma queda bem expressiva, de 3%, um pouco mais que isso. Mas que no longo prazo não é tão significativa. Bom, tem muita gente aí que comenta nos vídeos do canal que está torcendo para que o preço caia, para que eles possam comprar aí mais satoshis por um preço barato. É muito interessante essa relação que a gente tem aí com certos investimentos, porque, por exemplo, se a gente vai no supermercado e o preço, sei lá, da carne está mais barata, o preço do ovo está mais barato, o que infelizmente não acontece muito, mas digamos que tem uma promoção aí no supermercado e o preço esteja mais baixo, o que a gente faz? A gente compra mais, certo? E, na verdade, muitos investidores mais antigos fazem isso. Quando o preço cai e os fundamentos continuam, eles compram mais. Só que o investidor sardinha, né, o investidor que age mais por emoção, geralmente ele faz o contrário, né, o preço está subindo, agora, por exemplo, está até próximo da máxima histórica, né, mas, digamos assim, o preço subiu, todo mundo está falando sobre Bitcoin, agora o Bitcoin vai para a lua, vai para $1 milhão, agora o foguete não dá ré, né, daí as pessoas veem essas notícias na mídia e pensam, bom, eu vou comprar um pouco desse tal de Bitcoin aí, compram na alta. E daí compraram na alta aqui, por exemplo, digamos, compraram em novembro de 2021 a 64 mil dólares. E daí eles compraram na alta lá no topo da euforia e o preço cai aqui 73%. Caiu, por exemplo, para 17 mil dólares, 16 mil dólares. Então é justamente isso que acabam fazendo aí os investidores que não são tão experientes no mercado. Por isso que é tão interessante dar uma olhada em alguns indicadores. E daí eu recomendo aqui, por exemplo, o Mayer Multiple do Bitcoin, que é basicamente um indicador que considera a média móvel do Bitcoin. A média desse indicador é 1,30, então geralmente acima da média o preço às vezes pode estar meio esticado, como aconteceu aqui, por exemplo, em 2021, que foi o momento que eu mostrei para vocês, e quando esse indicador está baixo, o preço costuma estar um pouco mais baixo, como foi em 2022 ali, quando o preço caiu bastante, que eu acabei de mostrar para vocês esse cenário. Então, por exemplo, se você estivesse entrando no Bitcoin neste momento, você provavelmente não cairia nessa armadilha se você conhecesse esses indicadores bem simples aqui. Então, você veria que o Mayer Multiple, por exemplo, está acima de 2, e você pensaria, bom, o preço está muito esticado, se eu vou comprar, posso até comprar, pensando no longo prazo, mas já sabendo que provavelmente o preço está esticado, e quanto mais esticado, mais provável é uma correção. Por outro lado, quando chegou em 17 ali, mil dólares, o preço do Bitcoin, 16 mil dólares, o Mayer Multiple ficaria ali em torno de 0,6, e daí você pensaria, pô, vou vender agora que o Mayer Multiple está tão baixo? Não, agora geralmente é o momento de comprar, né? Geralmente a gente quer comprar quando o Mayer Multiple está baixo e vender se ele explode muito, né? Como já aconteceu de explodir em outros ciclos. Se você faz algum tipo de trade, é claro.
Então é interessante conhecer esses indicadores. Linhas de tendência também, né? Bitcoin Rainbow Chart. Aqui, ó. Quem comprou aqui em 2021, o preço já estava mais esticado. Aqui em 2022, aqui, por exemplo, né, o preço em 17 mil dólares por aí, já estava bem próximo dessa linha baixa aqui de tendência, né? E por aí vai. Tem várias linhas de tendência, Bitcoin Long Term Power Law, Fear and Greed Index também é muito interessante, mostrando aqui a mesma coisa, né? O indicador esse de medo e ganância estava em 84, ou seja, muita ganância aí no mercado. O pessoal foi lá, comprou, e daí a sardinha, né? Foi lá e comprou, e quando chegou aqui, muito medo no mercado, eles venderam, e é justamente quando as baleias começaram a entrar e o preço voltou a subir. Então cuidado aí com esses ciclos naturais do Bitcoin. Isso acaba acontecendo sim com qualquer ativo, principalmente aqueles ativos mais voláteis que sobem com maior força aí. Essas correções acabam sendo naturais. O único ponto de atenção bastante grave aqui, que eu não posso deixar de mencionar em todos os vídeos, não é o único na verdade, mas um ponto de atenção bastante grave é a questão da dívida, não só dos Estados Unidos, mas de todos os países. Basicamente, a moeda fiduciária está assentada em uma bomba atômica da dívida, todo o sistema financeiro global é baseado nessa dívida que vem crescendo dia após dia. Isso é muito preocupante porque não há nenhuma perspectiva de redução, de solução dessa dívida. E se isso não acontecer, a gente pode ter um problema um pouco mais grave aí no sistema financeiro tradicional. E isso pode prejudicar bastante a maior parte dos índices. Então, o SP500, e como já aconteceu aqui em abril de 2025, o SP500 despencando, o Bitcoin como um ativo que é negociado aí, que tem bastante liquidez, acaba despencando junto. Então, daí sim, isso poderia ser um cenário, porque muitos economistas, investidores dizem que o cenário do estouro da bolha da dívida fiduciária pode ser pior até do que 1929, ou semelhante a isso. Então, algo bastante crítico e bastante preocupante. É claro que o Bitcoin, na verdade, ele foi criado justamente para solucionar esse problema, mas no curto prazo o período pode ser muito turbulento. Então ficaria atento para esse cenário em específico. Fora disso, pelo menos até agora, sets um pouco mais baratos aí para vocês. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, e também ajuda muito aí se vocês quiserem contribuir financeiramente aí para o canal, para viabilizar vídeos mais frequentes e com maior qualidade aí para vocês. Muito obrigado para quem ficou até aqui, vejo vocês ainda hoje ou no próximo vídeo do canal amanhã. Um grande abraço e até mais.